O deputado federal Sanderson informou pelas redes sociais que encaminhou uma representação ao Ministério Público para investigar o uso ostensivo de armamento pesado por parte da escolta do ex-presidente Lula. Ao divulgar o vídeo, Sanderson disse: segurança de Lula usa metralhadora para intimidar manifestantes. Em razão disso, encaminhei ofício ao Ministério da Justiça solicitando apurar a legalidade da utilização desse tipo de armamento dentro de um condomínio privado em ação flagrantemente intimidatória. Na campanha eleitoral antecipada que realiza abertamente, o ex-presidente Lula vem garantindo que, se eleito, promoverá o desarmamento da população de bem. Outra proposta de campanha apresentada por ele inclui a censura da imprensa e da população, carinhosamente apelidada de regulamentação dos meios de comunicação. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla, em última instância, a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar a empresa. Há mais de 10 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Olá, amigos, aqui deputado federal Sanderson. Hoje encaminhei ao Ministro da Justiça uma representação pedindo que o Ministério da Justiça, através da Polícia Federal, investigue imagens que estão circulando nas redes sociais, dando conta Lula da Silva com um aparato de segurança que nós não sabemos se é segurança privada, quem são aqueles homens que, fortemente armados, entraram num condomínio privado, um deles com uma metralhadora, inclusive, deu para identificar que é uma metralhadora, e isso, na nossa visão, é algo impróprio, indevido e ilegal. Por isso, pedir que o Ministério da Justiça apure e investigue para ver quem são aquelas pessoas, por que com arma longa estavam ali ameaçando. Um deles, nós vimos que retira, inclusive, uma faixa que está num carro, a faixa dizia Lula lixo, e esse agente, que nós não sabemos quem é, retira essa faixa que é propriedade privada de alguém que não pode ser retirado. Nós estamos numa democracia e as manifestações todas devem ser mantidas. Então, esperamos agora que o Ministério da Justiça apure em toda a sua extensão essa situação, esse caso, para que não haja abusos como esses. Nem o presidente da República, Jair Bolsonaro, que utiliza a estrutura do GSI, utiliza pessoas armadas ostensivamente, e ontem vimos aí um sujeito com uma metralhadora em tom ameaçador fazendo a segurança desse sujeito. Na minha visão, é algo esdrúxulo que precisa ser investigado, apurado, e aqueles que porventura cometeram crime sejam responsabilizados criminalmente.
caros colegas, todos os que nos assistem, o nosso posicionamento hoje aqui, senhor presidente, engrossando as palavras de vários outros parlamentares que já fizeram uso da palavra nesse plenário, diz respeito à palavra democracia. Não vai haver e não pode haver democracia sem liberdade. Não pode haver e nem vai haver democracia sem respeito ao livrinho, à Constituição Federal. Não pode haver democracia sem que haja responsabilidade. Então, são algumas coisas, deputado Sanderson, que nós, na medida que nós vamos, não somente como parlamentares, mas como deputados e como cidadãos, acima de tudo, nós nos indignamos com a falta de respeito. Hoje, estamos com o julgamento marcado do deputado Daniel Silveira, lá no Supremo Tribunal Federal, onde ele está sendo indiciado por uma lei que não existe mais, e o pior de tudo, desobedecendo o que prevê o artigo 53 da Constituição Federal, que diz que nós, parlamentares, somos invioláveis por nossas opiniões, palavras e votos. Por quaisquer, Por quaisquer opiniões, palavras e votos. Parece que o pessoal lá do Supremo, especialmente o nosso ministro Alexandre de Moraes, que eu insisto muito em dizer que ele afronta a democracia todos os dias quando usa a caneta dele, principalmente ele, parece que não enxerga que existe o artigo 53. Invoca uma lei que não existe para punir um deputado. Na verdade, caros colegas, ele está punindo o deputado Sanderson. Isso é todo o Parlamento Federal, é toda a Câmara dos Deputados. E o Senado, infelizmente, está de braços cruzados, vendo a banda passar. Que coisa absurda isso daí. Que coisa absurda. E ainda reforço as minhas palavras em função da democracia, porque nós precisamos manter sempre o livrinho sendo mostrado para que haja obediência ao mesmo. Ontem participamos de um evento solene, a formatura do dia 19 de abril, Dia do Exército Brasileiro, instituição que honrosamente faço parte, fiz parte quando na ativa, hoje já sou... Já estou na reserva não remunerada e já estou, vamos dizer assim, devidamente aposentado, né? Porque depois que você completa 65 anos, você é considerado já como fora da reserva ativa. Então, o que nos preocupa, e nos preocupa muito, é que essa desobediência das leis, essa desobediência ao livrinho, tem gerado, infelizmente, inquietações na população. Diariamente recebo milhares de mensagens de pessoas, de cidadãos, de cidadãs, de pessoas que eu nem conheço. Senhor presidente, só para concluir aqui o raciocínio, eu sei que hoje tem pouca gente na casa, pessoas que eu nem conheço pedindo vênia e dizendo o que é que nós vamos fazer, o que é que nós deputados vamos fazer contra aqueles que desobedecem à Constituição costumeiramente. Eu tenho dito que nós temos feito a nossa parte, mas infelizmente o Senado, que é o grande freio contrapeso nessa situação toda, o Senado Federal não tem cumprido o seu papel. Então, nós precisamos sim chamar os senadores, e aí a população pode conversar com seus senadores, conversem com eles e digam para eles que é importante o papel deles na Constituição, porque assim foi escrito pelo Constituinte. É o Constituinte que escreveu e que tem que ser respeitado. São aqueles que aprovaram a Constituição em nome do povo brasileiro é que tem que ser respeitados. Então, se o ministro Supremo não obedece à Constituição, que ele seja chamado à responsabilidade. Isso daí não é nenhum golpe, isso daí não é nenhum problema que afronte a Constituição. Pelo contrário, é exatamente um sistema de freio e contrapesos que existe na Constituição. Então, o nosso chamamento é esse. Vamos fazer uma campanha junto aos senadores para que chamem a responsabilidade. E olha, não faltam requerimentos, não faltam petições, não faltam ações judiciais que são feitas ou por nós aqui deputados ou por pessoas. Há pouco tempo teve um abaixo-assinado aí com mais de 1 milhão de votos pedindo que um determinado ministro supremo, no caso aí o Alexandre de Moraes, fosse ouvido. Ministro Alexandre de Moraes, se o senhor tiver coragem, se manifeste sobre isso, ministro Alexandre de Moraes, já que o senhor vive falando a 3x4 aí nos jornais, na televisão, em tudo que é canto. Se manifeste, ministro Alexandre de Moraes. Eu quero ouvir a sua palavra. Aliás, a população brasileira quer ouvir a sua palavra. O que é que o senhor tem contra o deputado Daniel Silveira? O que é que o senhor tem contra o parlamento que vive interferindo? E o que é que o senhor tem contra o presidente da República que não se satisfaz em ficar perseguindo aquele que foi eleito por mais de
50... Sem eco na voz do Brasil. Muito obrigado. Será acatado o seu pedido?